Aproveitei essa chuvinha para organizar os meus livros e cadernos de receita. No meio dessa bagunça, acabei encontrando um caderninho da minha mãe com uma receita maravilhosa de rocambole de carne. Adoro esses pratos práticos para incluir no cardápio da semana. Esse rocambole recheado de carne é delicioso. Vai ovo, queijo, tomate, é muito saboroso. Vou começar essa receita preparando a carne moída. Eu estou usando aqui 500 gramas de patinho. Eu pedi para moer 500 gramas usando 50 gramas de gordura. Isso ajuda a deixar a carne mais saborosa. Vou usar uma tigela para temperar a carne porque fica mais fácil. Eu vou colocar a carne moída aqui para facilitar na hora de temperar. Usar uma tigela funda fica mais fácil. Vou quebrar um ovo e usar apenas a gema. A gema também vai ajudar a dar liga nesse rocambole, assim ele não vai abrir e se desfazer. Ele fica muito suculento, é bem saborosa essa receita. Depois disso, acrescenta o sal e a pimenta do reino. Mas o sal é a gosto, se você gosta dele menos salgado, é só colocar menos. Um pouquinho de pimenta do reino para trazer um frescor. Eu gosto de acrescentar cebola e alho frescos. Para isso eu não vou picar, eu vou usar um raladorzinho de mão mesmo. A cebola vai ser aproximadamente a quantidade de 1/4 da cebola, uma cebola média, e um dente de alho bem farto. Vou colocar a cebola aqui na tábua de corte para já tirar a casca dela. Eu gosto sempre de cortar ao meio e puxar, facilita muito a vida. E eu gosto também de tirar a primeira pétala, mania. Então, cebola já tá aqui no jeito, com um raladorzinho de mão. Você rala ela em cima dessa carne aqui. Pode usar aquele ralador maior também, é que assim facilita e solta bastante água a cebola, passa bastante sabor, eu gosto bem. Você também pode usar aquele ralador tradicional de 4 lados. Eu gosto desse aqui porque é bem prático. Dando sequência, vou usar um dentão de alho. Mesma coisa, tira a casca e rala com o ralador. Rala em cima dessa misturinha aqui que você vai fazer o seu rocambole. Eu vou misturar esse temperinho. Esse rocambole é super natural, diferente daquelas outras receitas que às vezes usam sopa de cebola para fazer o tempero. Eu gosto bastante de usar a própria cebola e o alho porque fica mais saudável, quanto menos ultraprocessado, melhor. Essa receita é super versátil, você pode variar nos recheios. Em outras vezes eu já usei brócolis, vagem, cenoura, fica um colorido bem bonito no prato. Vou deixar essa carne moída descansando aqui enquanto eu coloco 2 ovos para cozinhar. Como eu armazeno os ovos na geladeira, eles ficam bem gelados. Se eu colocar eles direto na água fervendo, eles fatalmente vão rachar porque a temperatura dá aquele choque no ovo. Para que isso não aconteça, o ideal é você colocar os seus ovos para cozinhar. Ou deixa descansando uns minutinhos em temperatura ambiente, ou você coloca na água em temperatura ambiente e aí sim ela começa a aquecer junto com os ovos. Os ovos vão cozinhar agora por aproximadamente 12 minutos. Não deixa cozinhar demais não, porque senão a gema fica com aquele aspecto acinzentado, sabe? Vou dar sequência na receita preparando os tomates. Tô usando esse tomate holandês que vem em rama, que é maravilhoso. Eu acho que ele é um charme assim. Eu vou cortar o tomate começando a tirar essa tampinha. E agora vem tirinhas finas. Eu vou fazer um brunoise de tomate, que é aquele corte bem pequenininho, sabe? Ele fica bem delicado e traz bastante umidade para o recheio. Por isso que é bom usar um vegetal, um fruto que tenha bastante líquido. Eu vou usar um tomate para 500 gramas de carne. Para essa receita, eu estou usando patinho moído. Reservo o tomate ao lado e aí agora começa a montagem desse rocambole. A gente vai fazer um trançado. Para facilitar na hora de enrolar esse rocambole, eu vou usar um papel filme. Você vai entender o porquê. Eu acho que fica bem mais prático. Começa acomodando ele assim na tábua ou numa superfície lisa. Eu vou abrir esse pacotinho do bacon e geralmente ele vai inteirinho na receita. Vou pegar as tirinhas e começar a acomodá-las assim, uma ao lado da outra.
Esse trançado é aquele bonito tradicional das tortas. Eu adoro fazer ele com massas também, mas com as tiras de bacon dá certo. Agora que as fatias já estão posicionadas assim, eu vou começar colocando uma aqui e elas vão sendo intercaladas, dessa maneira. Se ficar faltando aqui, vem aqui com mais uma tira de bacon, corta um pedacinho e dá continuidade para o processo para ficar bem bonito. Vai fazendo assim, colocou uma por cima, essa daqui é por baixo. São todas intercaladas, tá vendo? Uma diferente da outra. E aí, aquele pedacinho volta aqui para fazer parte da trança. Olha que lindo que tá ficando isso daqui, gente. Um prato decorado desse jeito, simples assim, pode ser servido em qualquer ocasião, inclusive nas festas especiais de família. Viu só como esse trançado fica bacana? Olhando assim, parece que ele é bem complexo, difícil de fazer. Mas na hora que você vai colocando um a um, vai ficando fácil. Às vezes também dá um nó na minha cabeça e eu fico meio confusa, mas aí é só intercalar, não tem erro. Essa camada de bacon vai trazer bastante umidade para essa receita. É importante ele ficar bem uniforme, uma camada bem lisinha. Ele vai ficar bem bonitão, você vai ver. Carne acomodada no jeito, vou adicionar os pedacinhos de tomate. Eu vou colocar ele picadinho, em brunoise, como eu te mostrei. Você pode usar tomatinho cereja também, traz um vermelho ainda mais bonito. Um tomate médio cortado é o suficiente, mais do que isso fica exagerado e o rocambole começa a vazar e aí não é legal. Uma dica importante é você deixar sempre um dedo para o fim do rocambole. A gente vai conseguir vedar ele bem para o queijo não escorrer durante o assamento. O ovo já está cozido, vou reservar, escorrer essa água fervendo. Já jogo uma água gelada para facilitar na hora de descascar o ovo. Eu vou batendo ele assim, ó. E eu já vou descascando ele aqui na pia, embaixo da água corrente. Assim ele não gruda e fica bem mais fácil de descascar. Ovo já descascado, ainda quente, vou fazer uns cortes ao meio só e acomodar em cima dos tomates. Deixa ele viradinho assim para não ficar bambeando. 4 partes de ovo é o suficiente para essa receita. Falei que esse recheio de rocambole era bem farto. Ovos posicionados, eu vou usar esses queijos mussarela de stick. Eu gosto bastante desses queijinhos embalados em individual. Acomoda aqui do lado dos ovos, só que são 3, né? Um deles eu vou cortar ao meio para colocar na outra lateral. Eu vou girar a minha tábua para facilitar na hora de fazer a rotação do rocambole. Pega a bordinha do plástico e com os outros dedos você vem segurando o recheio para ele não capotar, tá vendo? Que ele tende a fazer um capotamento aqui. Então vem aqui e dá uma leve apertada, assim, antes de fechar. Traz ele para o centro, abre um pouquinho o plástico e pressiona assim. Vai pressionando na lateral para o recheio não vazar. Repete o processo do outro lado. Dá uma roladinha no rocambole na tábua para ele ficar bem cilíndrico. E olha que maravilhoso que tá esse rocambole. Antes de ir pro forno, ele já é um charme. Feita essa etapa, chegou a hora de colocar um fiozinho de azeite no fundo do refratário. Isso vai ajudar a carne a não grudar. Não precisa ser exagerado, um pouquinho só é o suficiente. Afinal, o bacon já solta bastante gordura. Com todo o cuidado do mundo, eu vou colocar esse rocambole na minha travessa. Então, um jeito mais prático de fazer. Olha só, esse é o fundo do rocambole. Eu vou abrir o plástico filme com bastante cuidado para ele não desmontar antes da hora. E agora, com muita agilidade e rapidez, eu vou transferir ele para a assadeira. Assim. Tudo bem se ele ficar bem justinho no tamanho, porque ele costuma diminuir.
Eu gosto de assar ele numa assadeira bem justinha, para ele manter o tamanho e o recheio não escorrer pelas laterais. 2 itens que vão ajudar a preservar a umidade desse rocambole agora é essa camada de bacon por fora e o papel alumínio. É importante deixar ele assando fechado por pelo menos 1 hora. Vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 1 hora. É importante que o rocambole esteja bem cozido por dentro. Já faz 1 hora que esse rocambole está no forno e chegou a hora de tirar o papel alumínio para agora sim o bacon ficar tostadinho. Eu vou tirar com a pinça para não machucar a mão. Olha quanto molinho ficou no fundo do refratário. Enquanto o rocambole vai dourando aqui no forno, eu vou fazer os acompanhamentos. Um arroz branquinho do dia a dia e para acompanhar uma vagem crocante e deliciosa na manteiga. Fica bem saboroso. Olha só como a vagem fica verdinha desse jeito, tá vendo? E ela não perde a crocância. Vamos ver como ficou esse rocambole? Uau! Agora sim ele tá pronto. Olha que rocambole maravilhoso, eu acho que ele já tá no ponto. Foram apenas 20 minutos para dourar o bacon. O cheiro tá maravilhoso. Eu vou acomodar aqui. Olha que lindo que ficou! Esse rocambole fica extremamente saboroso. Agora eu vou servir, mas antes eu vou colocar ele na minha tábua de corte e vou fazer umas fatias bem fartas. Olha só como esse trançado de bacon ficou bonito, super firme. As bordinhas também não escapou recheio. Agora eu vou cortar as fatias e servir essa delícia. Eu adoro essa receita, ela é muito prática para o dia a dia. As fatias ficam super firmes e cheias de recheio. Olha só que lindo esse pedaço de ovo no meio. Como fica colorido esse prato, com as vagens, o arroz, o amarelo do ovo. Esse rocambole tá muito bonito e eu não vejo a hora de comer.